Bom dia, pessoal. Hoje daremos início aos estudos do capítulo 9 e o tema fala sobre tecnologias digitais e a sociedade. Então, nesse capítulo, estudaremos faremos a introdução, abordando como a tecnologia ela é vista no nosso dia a dia. A gente vai fazer uma síntese, uma revisão das revoluções industriais, especificando um pouquinho da quarta revolução industrial. Então, das revoluções industriais, a gente vai focar nessa aula na quarta revolução industrial. Dela, falaremos sobre os pontos positivos e os pontos negativos, as novidades na informática em relação a essa fase e a inteligência artificial também, que é uma das características da quarta revolução. A gente vai terminar com as conclusões e no final eu vou explicar como que funcionaram as atividades, no caso, vai funcionar da mesma forma da semana passada e vou dar umas sugestões de filme também. Então, começando sobre o tema, o mundo hoje, a gente se encontra na quarta revolução industrial. Alguns pesquisadores acreditam que a gente já iniciou essa fase e cada dia mais a era agora é considerada a era digital. A gente tem acesso aos equipamentos móveis, computadores de alta tecnologia. E por isso mesmo a gente fala que o mundo está cada dia mais digital. Ainda mais nessa fase que todo mundo só pode se falar via digital, a gente consegue perceber essa nova geração, né? Essa nova era. Umas novidades que a gente tem pelo mundo é que na Suécia existem chips já programados para diversas funções, como por exemplo abrir portas, portões e diversas outras tarefas domésticas. A gente já fez um microchip de identificação que já funciona para animais. Alguns países da Europa trabalham com esses aparelhos, né, eletrônicos, microdispositivos. E, por enquanto, para humanos não tem nada aplicável. Usa-se em animais a microchipagem para a identificação deles. E a gente tem a nanotecnologia, que é uma tecnologia que trabalha com partículas, substâncias muito pequenas, abaixo de células até. E essas nanopartículas, ou nanochips, ou nanomedicamentos, elas são muito utilizadas na medicina, principalmente na medicina que estuda a questão dos cânceres, usado como novas possibilidades para quimioterapia. Então, vou fazendo um resumo que a gente já viu semana passada das revoluções industriais. Vamos falar da época de ocorrência e as invenções principais de cada revolução. Então, a primeira revolução industrial, a época de ocorrência se deu entre os séculos 18 e meados do século 19. Teve como principal invenção a máquina de tear e a máquina de vapor. E aí, como característica, quem se desenvolveu aqui foi a indústria têxtil e a indústria de automóveis. Começou nessa época. E foi a época que também houve o primeiro surgimento da primeira hidrelétrica. Então, ela abriu a porta para as outras revoluções. Segunda Revolução Industrial, época de ocorrência, séculos XIX, no finalzinho, e meados do século XX. Depois, a gente teve como invenção nessa época os automóveis, telefone, televisão, avião, e a medicina foi revolucionada com a criação dos antibióticos, o que dá para se concluir que nessa época houve uma melhora da saúde pública mundial, devido à descoberta de novos fármacos. E foi melhorando a questão da comunicação também. Terceira Revolução Industrial, a partir da Segunda Guerra Mundial, que é mais ou menos 1945, 1950, vamos botar para fechar aqui. A partir dessa década, século XX, a gente teve essa terceira Revolução Industrial, com invenções relacionadas à fabricação de computadores
internet, os aparelhos móveis, que são os celulares, que cada dia mais está evoluindo, e a questão da biotecnologia, muito relacionada ao desenvolvimento científico. E agora, desculpa, aqui deveria estar corrigido. Na atualidade, então abstrai esse pedaço. Na atualidade, a gente vive a quarta revolução industrial. Quais invenções que a gente tem nela que a gente vai trabalhar? A gente tem as tecnologias disruptivas. O que são essas tecnologias disruptivas? São aquelas que rompem um padrão que já existe. Qualquer coisa que já quebra esse padrão, ela é chamada de tecnologia disruptivas. Quem são essas tecnologias? As digitais, nesses aparelhos novos, eletrônicos, a nanotecnologia, a robótica, que é a parte de inteligência artificial, realidade aumentada, que são os filmes em 3D que vocês veem no cinema, internet das coisas, drones e a novidade agora, impressoras 3D. Então aqui a gente vê a foto de cada revolução industrial. Primeira revolução industrial você vê que nitidamente a indústria têxtil está sendo desenvolvida, as máquinas a vapor bem incipientes, ou seja, bem iniciais. Na segunda, a gente já tem o automóvel bem melhorado, a gente teve a criação do avião e etc. E a terceira, a gente tem a criação da parte de informática, computadores, aparelhos móveis. Fechando agora nossa quarta revolução, que a gente vai trabalhar, a questão da robótica, dos drones, que a gente já está vendo por aí. Então, a quarta revolução industrial, ela começou mais ou menos no final, deu início na metade do século XX, mas na atualidade que a gente tem os indícios mais fortes dela. Só que, para que ela está sendo desenvolvida, que é o ponto positivo? Pela questão da facilidade na execução de tarefas e também para a telecomunicação. E aí, o que acontece? A gente tem toda essa questão sendo desenvolvida e cada dia mais a gente vai ver novas invenções nessa quarta revolução. Então, a gente está no momento vivendo ela. Pontos negativos. Ela vai gerar novos produtos, né? Então, a gente vai ter alguns prejuízos para a geração desses novos produtos, que a gente também não conhece esses novos produtos, mas principalmente em relação aos gastos para a produção, e a gente vai gerar muito resíduo, muito lixo, o que vai dar também uma certa dificuldade de descarte desses lixos. Se não forem feitos corretamente, vai prejudicar o meio ambiente. Então, quais são as novidades que a gente tem nessa quarta revolução? A informática ela começou na terceira, praticamente, que ela bombou, mas nela a gente tem novidades nessa quarta revolução. Internet das coisas, que é a conexão digital entre os objetos, por exemplo, um aparelho móvel, um celular, ele consegue organizar outros aparelhos. A gente vai ver na foto, no slide seguir. Drones são máquinas, equipamentos que vão ter acesso de locais mais difíceis. Vão servir para pesquisas, fotos, até mesmo na agricultura, ele ajuda na irrigação, ele tem multitarefas. Então, a gente trabalha com ele com controle e ele consegue chegar em acessos mais difíceis, o que facilita em alguns serviços. Impressora 3D. Ela imprime objetos em 3 dimensões. Essas 3 dimensões, a gente tem altura, largura, profundidade. Então, vamos dizer que ela vai imprimir objetos e vai ajudar, por exemplo, na fabricação de novos produtos. Realidade aumentada. É tecnologia que trabalha com as imagens em 3D. Como eu falei no cinema, aqueles óculos 3D e outros dispositivos também que aumentam a imagem, é chamado de 3D. E os QR Codes, que a gente tem no celular, trabalha também com a questão da realidade aumentada. E isso eu não sabia, fiquei sabendo ontem. Então, a gente tem aqui a internet das coisas, o smartphone controlando outros objetos, geladeira,
ar-condicionado, computador, carros, aparelho de máquina de café. Aqui a gente tem os drones. A imagem não ficou muito nítida, mas ele consegue voar locais de difíceis acessos, como eu já tinha falado no slide anterior. Aqui a gente tem a impressão 3D. Você pode usar isso para cinema, até mesmo questão de medicina, também já pode ser usado. Mas olha, os personagens dos filmes foi feito numa impressora 3D. E tecnologia aumentada, que a gente já vê nos smartphones, que a gente tem impressão da imagem em ser 3D. A quarta revolução industrial em relação à inteligência artificial. Como eu falei, a gente não sabe o início que aconteceu a quarta revolução industrial, mas presume-se que foi no final do século XX até agora. Então, na inteligência artificial, a gente tem como peça principal, invenção principal, os robôs. Eu destaquei para a medicina que a gente já tem robôs cirurgiões, que é uma grande expectativa que a gente tem nessa questão da inteligência artificial. Além da medicina, os robôs vão poder ser usados em indústrias para realização de tarefas e em casa para realização de tarefas domésticas. Então, trabalha com máquinas inteligentes que são programadas em computadores e podem realizar diversas tarefas, como eu falei, desde as tarefas domésticas até industriais, até funções da medicina, como cirurgias. O ponto negativo: se ele substitui o trabalho de outras pessoas, as pessoas não vão não vão necessitar delas para trabalhar, pode gerar socialmente desemprego. Então, aqui é um robô na medicina. E o que a gente pode concluir nessa aula? Que nos dias de hoje, a gente está cada dia mais inserido nessa tecnologia digital. Ninguém vive sem celular mais, isso é fato. Então, a gente só fechou a ideia. Ainda mais nessa época que a gente não pode sair. Então, o celular está ajudando muito nesse sentido. E para preparar a aula também. Podemos perceber que essas tecnologias disruptivas, da quarta revolução, ela está inserida em diversas áreas: informática, ciências, na contribuição de fabricação de novas medicações, na medicina, comunicações e diversas outras áreas, indústrias, enfim. É uma tecnologia, então, que vai trazer benefícios, como na realização de diversas tarefas, e novidades, como a gente já viu, drones, impressoras 3D, para a realização de diversas tarefas do dia a dia e até mesmo de fábricas e indústrias. E também ajuda na comunicação. Porém, sempre vai ter o lado negativo. Pode trazer problemas ambientais, sociais, como geração de lixos eletrônicos, geração de lixos em geral, e desemprego, que é questão social. Então, atividades que a gente tem são as mesmas de semana passada. A gente vai ter o teste com 2 questões do capítulo e atividades finais da apostila, que pode ser enviado com 1 semana depois que iniciar a aula, ou seja, a partir de hoje, a gente tem 1 semana para entregar. E a sugestão de filme, que é a parte sessão pipoca, vocês podem assistir em relação ao tema 2 filmes. Inteligência Artificial, que vai falar de um menino que é um robô que foi programado e ele tem sentimentos. E o robô com Will Smith, todo mundo conhece, o Maluco no Pedaço, que é um robô suspeito de ter cometido um crime. Então, já que não podem sair, assistem esses filmes. E por hoje é isso. Até semana que vem e boa aula!